Não, é muito incrível como todos nós, a gente, em algum momento, assim, a gente acaba se agarrando nas mais diversas ilusões que nos cercam, né? E através de interpretações, através de visões das situações, através de como a gente enxerga nós mesmos, através de como a gente enxerga uma outra pessoa. Imagine só, acontece uma situação qualquer, assim, né? Às vezes uma pessoa está dirigindo no trânsito e aí bate o carro, né? Uma situação catastrófica ali. E a gente pensa, bom, se a gente pegasse 10 pessoas diferentes para passar por essa mesma situação, né? Será como cada uma dessas pessoas iriam reagir, iriam lidar com essa situação meio catastrófica? Às vezes uma pessoa ia ficar muito abalada, traumatizada, outras pessoas ia cagar e andar para aquilo, não tá nem aí, não, vida que segue, toda aquela coisa. E o que faz cada um de nós, né, lidarmos diferentes com as situações que nos acontecem? Que tudo parte da forma como a gente também interpreta o que nos acontece, né? E quando a gente expande essa visão, como que a gente passa a interpretar e enxergar a nós mesmos, interpretar e enxergar o outro, interpretar e enxergar as situações que estão nos acontecendo na nossa vida, e assim vai nas mais diversas questões que nos acontecem, né? Então, em muitos momentos desses, a gente acaba se apegando, se agarrando, e isso acaba gerando muito sofrimento. E às vezes, essa rigidez de como a gente está enxergando as coisas também nos impede de enxergar diferente, né? De enxergar de uma forma mais ampla, de uma forma mais lúcida, de uma forma mais profunda, às vezes de nos colocarmos no lugar do outro, de renunciar orgulho, ego, e de enxergar através da perspectiva do outro, e assim vai. E também, grande parte dessas visões envolve os desejos, né? E o desejo, ele acaba condicionando o nosso pensamento naquele ponto. E a gente se fecha para uma gama de coisas ao nosso redor muito grande. Porque a gente condiciona somente naquilo o nosso pensamento. E diante de toda essa questão, meus amigos, existe um koan zen muito incrível, que é o Nem Água, Nem Lua, né? Que conta o seguinte: por anos e anos, a monja Shiono estudou, né, sem conseguir atingir a iluminação. Uma noite, estava ela a carregar um velho pote cheio de água. Enquanto caminhava, ia observando a lua cheia refletida no pote. E de repente, as tiras de bambu que seguravam o pote inteiro partiram. E o pote se despedaçou. A água escorreu, o reflexo da lua desapareceu e Shiono iluminou-se. Ela escreveu esses versos. De um modo ou de outro, eu tentei segurar o pote inteiro, esperando que o frágil bambu nunca se partisse. De repente, o fundo caiu, não havia mais água, nem mais lua na água, apenas o vazio em minhas mãos. Isso é muito incrível, meus amigos, porque no começo desse koan, ela fala assim: por anos e anos, estudou sem conseguir atingir iluminação. Ou seja, esse estudar aqui nesse sentido é muito, nossa, eu tô enchendo a minha mente nesse sentido de que deturpando a minha visão em relação às coisas. É claro que a gente, na nossa cultura ocidental de hoje em dia,
a gente encara essa questão de estudar, do intelectual, do erudito, de uma forma muito diferente da forma como esses sábios encaravam, né? Existe um conceito de sabedoria, um conceito do que seja um homem sábio, diferente, né? Se a gente chegasse numa pessoa comum da nossa sociedade e perguntasse, né, o que é um homem sábio, provavelmente essa pessoa falaria, nossa, do erudito, do intelectual, do doutor, etc. Só que a forma como essas pessoas encaravam a sabedoria real é diferente, né? A sabedoria está ligada com esse encontro com o vazio, né? E percebem, meus amigos, que preconceito, estereótipos, a forma como a gente enxerga as coisas, tudo isso daí são coisas que são construídas dentro de nós, né? A forma de enxergar a realidade a si mesmo é uma coisa que foi construída dentro de nós. Por isso que dá a importância do esvaziamento e do vazio onde a gente encontra nós mesmos, né? Então, quando ela fala assim, por anos e anos ela estudou sem conseguir atingir a iluminação, sem conseguir atingir o encontro real com a sua própria natureza, sem conseguir ter essa percepção mais profunda, real e clara de si mesma. Ou seja, através da mente, ela não conseguia atingir aquilo. E é muito engraçado porque ela falou assim, tentava de todas as formas segurar aquele pote, esperando que o bambu não ia se partir. Bambu frágil. Ou seja, é muito semelhante quando a gente se frustra nas coisas da vida. A gente tem uma visão sobre nós mesmos, uma visão sobre a situação e às vezes é uma visão tão frágil e a gente espera que aquilo dá certo, que aquilo vai dar certo, que a gente não vai se frustrar. E a frustração, a gente se agarra naquilo, a gente sofre com aquilo, esperando que aquilo não vai se partir. Só que é um momento mágico também, essa quebra. Porque essa quebra, essa frustração, das vezes, de várias situações que nos acontecem, nos colocam em contato com esse vazio, né? E essa frustração, se a gente sabe saborear ela, se a gente sabe aprofundar-se nela, ela se torna um momento mágico em que a gente cresce nesse sentido. A gente se eleva, a gente encontra com outras partes de nós mesmos. Então, é igual o Lao Tzu, né? O Lao Tzu falava assim, né? Tem um texto de Lao Tzu. Aquele que busca conhecimento cresce a cada novo dia, né? Mas aquele que busca tal, decresce a cada novo dia. E por um decrescer constante, ele chega ao vazio, né? E no vazio, é um encontro com a paz, é um encontro com a sua real natureza, é um encontro com essa sabedoria maior. É igual Jesus falava também, né? Às vezes o que está no baixo é o que está no alto, às vezes o que está no alto é o que está no baixo. Às vezes tudo são como que a gente está enxergando a nossa realidade, através desses conceitos criados pela nossa própria cultura. Do que seja o homem sábio, do que seja o homem ignorante, do que seja, enfim, cada uma dessas coisas. E a gente passa a enxergar a realidade nós mesmos através desse filtro, desses conceitos, dessas ideias, e a gente passa a julgar as coisas através disso. Mas aí quando vem a frustração, às vezes, quando um homem julgado como sábio para a nossa cultura faz uma atrocidade muito grande, e às vezes um homem que é julgado pela nossa cultura como ignorante faz algo muito elevado. E a gente não entende, a gente fala, por quê? Como que isso aconteceu, né? Então, como que a gente está enxergando as coisas, né? E o quão frágil é a nossa visão relacionada às coisas. E o quão incrível é quando acontece essa frustração. Então, meus amigos, eu deixo essas reflexões pra gente aí. E até mais um próximo encontro.